Fala, gente boa! Bem-vindos à aula de número 2 do curso 49 Princípios para Sair da Crise. Essa aula fala sobre os antecedentes ou sobre o contexto disso que a gente está falando, que é o pensamento sistêmico. O que nós vimos na aula anterior? Nós fizemos a introdução ao curso e as apresentações, vimos os objetivos e a estrutura dele, com os seus 10 módulos, observamos o que nós aprenderemos, ou o que desejamos aprender dentro desse curso, e vimos a sua estrutura. Nessa aula, nós vamos ingressar com o conceito de paradigma ou divisão de mundo e entender por que essa palavra é rebuscada, ela é interessante e importante para nós reconhecermos e aprendermos sobre ela. E vamos entender a história dos paradigmas. Isso remonta à própria história humana, os paradigmas humanos, as formas de enxergar o mundo humanas. E isso tem uma história que se confunde com a história do próprio ser humano. Bom, eu vou contar a minha história com paradigmas. E tudo isso começa, se não antes, em 1996, que é um ano de virada pessoal meu, e o início da minha saga sistêmica, ou seja, quando eu fui apresentado ao pensamento sistêmico e o quanto aquilo fez sentido e trouxe um apaixonamento sobre o assunto. Esse contato me foi proporcionado pelo meu orientador e ele estava especialmente interessado por uma coisa maior que estava ocorrendo nas empresas naquela época, que era o movimento da aprendizagem organizacional, ou das empresas que aprendem, organizações que aprendem. Essa ideia é uma ideia muito revolucionária que sugere que as organizações, mais do que um local de produtividade mecânica ou de produção mecânica, ele é muito mais do que isso. Ele é um sistema social onde as pessoas se reúnem para aprender. E na opinião do Peter Senge, que parafraseia um autor que ele gosta muito, chamado Arie de Geus, ele acredita o seguinte, que a única vantagem competitiva das organizações e das nações é a capacidade de aprender mais rápido que os concorrentes. Então, essa noção de aprendizagem, de uma organização que é proeficiente, que é especializada, que é excelente em aprendizagem, ela pode ter vida longa, pode se tornar uma organização feita para durar, e tudo isso que o Peter Senge expõe começa com o livro A Quinta Disciplina, de 1990, que é um livro sensacional, e se multiplica por meio das diferentes publicações desse autor. Um pouquinho mais tarde, eu vim também a conhecer Fritjof Capra, porque Peter Senge é um expoente da aplicação do pensamento sistêmico em empresas, na administração de empresas. Mas o Fritjof Capra, que é um físico, ele começa a identificar desde a década de 70 e mais especialmente a partir da década de 80, a existência de um movimento que busca suplantar as dificuldades do pensamento tradicional, o que ele nomeia como paradigma tradicional, paradigma cartesiano, que encontra a sua primeira crise ou suas primeiras dificuldades justamente com a física do início do século XX, o que dá origem à física da relatividade e à física quântica, porque estava se começando a estudar fenômenos que se mostraram surpreendentes naquela época, e isso colocou em crise a visão tradicional, no caso a física de Newton, e exigiu ou pediu uma nova forma de entender o mundo. Então, quando o Capra se dá conta que existe uma mudança de visão de mundo carreada por essa nova física, a física moderna, ele começa a ver que isso também aconteceu em outros lugares. Isso aconteceu na psicologia, aconteceu na medicina, aconteceu na economia e em outras áreas. Uma espécie de crise da forma de pensar tradicional que não explicava os novos fenômenos surpreendentes, os fenômenos complexos, e que exigiam uma forma alternativa de enxergar aquelas coisas. E o Capra, ao longo do tempo, ao longo das suas publicações, dos seus livros, começou a se tornar uma espécie de compilador, um demonstrador do movimento sistêmico, mostrando todas as novas disciplinas e todas as novas áreas que vinham surgindo a partir das diferentes crises que aconteceram. Não é? Então, todos esses autores que falam, ou a grande maioria deles, que falam sobre uma crise de um paradigma tradicional, eles acabam
entrando em contato e demonstrando a necessidade de um novo paradigma. Então, são autores vinculados ao movimento sistêmico, ao movimento da complexidade, que acabam mostrando exatamente a necessidade de fazer essa mudança na visão e no pensamento. O meu trabalho em especial, por eu ter origem na administração e na engenharia de produção, sempre foi buscar as ideias sistêmicas, porque o paradigma tradicional ele também entrou em crise na administração e na engenharia. Então, essa filosofia, essas novas ideias vinham sendo introduzidas, ainda que mais tardiamente, no fim do século XX, mas essas novas ideias elas exigiam novas formas de atuar dentro da administração, dentro da gestão de empresas. Então, por isso, meu trabalho acabou sempre sendo traduzir as ideias do novo paradigma em instrumentos práticos, como métodos, técnicas, ferramentas. E, em função disso mesmo, eu editei os meus próprios livros com a intenção de mostrar ao público esses métodos mais claramente, porque a grande parte da literatura, e eu pego como exemplo os livros do Peter Senge, a grande parte da literatura não mostra claramente como fazer a aplicação do pensamento sistêmico em determinados âmbitos, por exemplo, no âmbito empresarial, no âmbito organizacional. Então, eu editei um livro em 2006 chamado Pensamento Sistêmico, Caderno de Campo, que a ideia era mostrar a metodologia e mostrar casos práticos para as pessoas se estimularem a usar o pensamento sistêmico. E em 2014, editei um livro que é um manual de aplicação que se chama O Curso do Pensamento Sistêmico, que mostra exatamente como adotar o método sistêmico para enfrentar problemas complexos e sair das crises organizacionais e empresariais que nós vivemos. No entanto, ao longo do tempo, observando todos esses relatos das novidades no movimento sistêmico que vem ocorrendo e se consolidando especialmente no século XXI, eu comecei a observar que existia um conjunto de princípios que dirigiam ou que norteavam o pensamento sistêmico. E esse conjunto de princípios que fazem parte da filosofia, eles exatamente eram contrapartes dos princípios do paradigma tradicional. Então, o paradigma tradicional ele tem um princípio de funcionamento, no entanto, aquele princípio entra em crise e eu preciso adotar exatamente a contraparte dele para dar respostas aos novos enigmas. Então, ao longo do tempo, mais do que a prática e mais do que parte metodológica, eu tive que também me interessar pela filosofia, porque a filosofia vinha se enriquecendo com novos princípios práticos. E isso aconteceu com as minhas várias equipes acadêmicas e de consultoria e também terapêutica, né? De modo a ir coletando e fui observando, olha, que tem um novo princípio que enriquece a filosofia sistêmica. No início eram 10 princípios, depois no meu livro de 2014 se tornaram 15 princípios e agora nós chegamos aos 49 princípios dos quais fazem parte esse livro, né? Então, quando um paradigma vai se desenvolvendo, uma visão de mundo vai se desenvolvendo, vai surgindo teorias e vai surgindo metodologias que resolvem problemas. E elas fazem uso desses novos princípios, ou eles vão sugerindo novos princípios. Então, toda vez que uma visão de mundo vai se desenvolvendo e se consolidando, é natural que novos princípios vão surgindo e é parte do princípio inovativo de uma nova visão de mundo, né? Como a gente bem pode perceber na história, a gente está num momento em que está saindo de um paradigma tradicional, e nós vamos chamar ele cada vez mais e mais de paradigma cartesiano, e nós vamos saber por quê. Nós estamos saindo de um paradigma tradicional e nos direcionando a um novo paradigma. Então, estamos saindo do paradigma cartesiano e nos direcionando ao paradigma sistêmico. Mas se a gente for ver num tempo histórico mais longo, a gente vai observar que todo paradigma entra em crise. O paradigma cartesiano não foi o primeiro que surgiu e eles se sucedem no tempo. Paradigmas, eles duram determinado tempo e espaço na humanidade e, eventualmente, entram em ostracismo. Isso ocorre porque aquela visão de mundo entrou em crise, exigindo novas formas de se ver. Então, todo paradigma entra em crise e entrará em crise. O paradigma sistêmico vai entrar em crise em algum momento, provavelmente sim, exigindo um novo paradigma nascente, né?
E essa sucessão de paradigmas, ele às vezes se dá no movimento pendular, ou seja, às vezes eu vou para um extremo, às vezes eu vou para o outro extremo, e retorno, às vezes, ao paradigma anterior numa nova volta de uma espiral ascendente. E isso claramente é observável, por quê? Porque o paradigma cartesiano ele nasce aproximadamente no final da Idade Média, que é século XV, XVI, e a Idade Média, toda a Idade Média é entendida como a idade de uma visão orgânica do mundo. E essa visão orgânica, que tinha certas características, ela é suplantada pelo paradigma nascente, o paradigma cartesiano. E quando a gente entra em contato e começa a viver e conviver com o paradigma sistema, a gente vai ver que certas ideias da Idade Média renascem de uma outra maneira. Assim como quando nasceu o paradigma cartesiano, e a gente chama esse período de período do Renascimento, é o renascimento de ideias lá da Grécia Antiga, lá da Antiguidade, né? Que são renascidas num novo movimento pendular, numa nova espiral ascendente desse processo evolutivo. Né? Então, um giro evolutivo em espiral ascendente que a gente retoma princípios antigos com uma nova ênfase, como num pêndulo que circula em espiral. Hoje chega uma época em que a gente tem que aprender com essa mudança de paradigmas que a gente não deve abandonar completamente o velho paradigma, porque senão a gente vai estar sempre pendulando. Então é chegado o tempo de uma aprendizagem de encontrar um reequilíbrio de ênfases, de encontrar um centro integrador, de encontrar o melhor dos dois mundos em alguma ideia transcendente. Então, a proposta do curso 49 Princípios e do livro 49 Princípios é exatamente não abandonar o velho, mas encontrar um reequilíbrio onde eu posso usar o melhor desses dois mundos. E, por fim, a história da passagem do velho paradigma, do paradigma cartesiano, para o novo paradigma, ele é visto como uma saga, né? Ele é visto como uma narrativa, ele é visto como aventuras que a gente empreende e é dessa maneira que a gente quer entender essa história. Aqui no nosso curso, nós teremos alguns momentos muito interessantes que se chamam Consulte o Aurelião. O que é Consulte o Aurelião? Consulte o Aurelião eu como Aurélio, sou um apaixonado pelas palavras e pela essência que nos mostra a história das palavras. E a gente então vai explorar algumas palavras em especial porque elas vão revelar uma essência importante que a gente tem para aprender. Hoje, nesse primeiro quadro, nós vamos entender da onde vem essa palavra paradigma. Tá? Paradigma, ela é a expressão ou um exemplo que serve como modelo, um padrão. Ou seja, ele é uma forma, ele é algo que nos ajuda a nos guiar dentro de uma situação incerta. Então, um paradigma nos guia, porque ela é uma visão que tem um conjunto de ideias norteadoras que guia a nossa visão em direção a algum lugar para que a gente não fique perdido e para que a gente se torne mais produtivo. Aliás, é exatamente isso que um padrão sugere. Nós vamos usar de uma maneira mais simples, né, o significado de paradigma como visão de mundo, ou cosmovisão, ou apenas visão. É como um óculos, né? É como uma visão, é uma forma de enxergar o mundo, é um lugar onde eu me coloco, é como, por exemplo, olhar para um microscópio, é uma visão de mundo, eu vou olhar os detalhes das coisas. Então, é uma visão. Aliás, o paradigma tradicional ele tem exatamente essa característica, a expectativa da gente ver as coisas em detalhes. Né? E a gente vai ver isso mais à frente por quê. Existe uma outra palavra em alemão que também tem conotação, aliás, esse nome é o nome de um filme chamado Zeitgeist. Zeitgeist é o espírito de um tempo, o espírito de uma época. A forma como eu vejo o mundo numa determinada época é o espírito daquela época. Existe um outro termo também em alemão chamado Weltanschauung, que significa um conjunto ordenado de valores, ou de impressões, ou de sentimentos, ou de concepções a respeito de uma época. Né? Assim, é o espírito daquele tempo, são os valores daquele tempo, são os sentimentos predominantes daquele tempo. Né? Mais lúgubre, o mais alegre e criativo, mais inovador. Quer dizer, é o espírito, é o sentimento, é o conjunto de elementos
de alma ou psicológicos ou sociais que são dominantes uma determinada época. Quem é o grande expoente de contar a história de paradigmas é um historiador e filósofo americano chamado Thomas Kuhn, que editou em 1962 um trabalho seminal sobre esse tema. O que ele observou no seu trabalho? Que de tempos em tempos, né, ele é um cientista e um físico, de tempos em tempos na ciência ocorrem as chamadas revoluções científicas. Então, de tempos em tempos ocorrem revoluções científicas. No meio tempo entre uma revolução e outra, predomina uma forma de pensar. Então, essa forma de pensar se chama paradigma, que nasce com a revolução e termina com a próxima revolução. Quando é que surge essa revolução? Surge de uma crise. Uma crise ou um conjunto de anomalias daquela forma de pensar que já não dá conta de resolver problemas ou de entender os novos fenômenos que surgem. E essas anomalias têm que serem resolvidas, ou essa crise tem que ser resolvida por meio de uma revolução que cria um novo paradigma, que é um tipo de progresso, né, que mais do que buscar uma verdade única, mais do que uma busca, ele é um afastamento constante e evolutivo de concepções menos adequadas do mundo que a gente vai deixando para trás. Etimologicamente, o que é etimologia? A história da origem das palavras, que demonstra a essência mais fundamental. Essa palavra paradigma vem do grego paradigma, que é padrão, exemplo ou modelo, mas que literalmente significa mostrar algo lado a lado. Por quê? Porque paradigma é para, que significa ao lado, mais a palavra grega deikninai, mostrar ou apresentar. Então, o que é um paradigma? É mostrar um ao lado do outro uma forma de pensar no tempo, porque elas vão se sucedendo, então elas estão uma do lado da outra no tempo. Então os paradigmas se sucedem no tempo, apresentam-se, mostram-se lado a lado no tempo. Por isso a palavra paradigma. Para encerrar a nossa aula de hoje, nós vamos sempre que possível encerrar as aulas com questões para refletir. Estimulo vocês a fazer a seguinte reflexão. Você acha que essa ideia de paradigma se aplica só a essa coisa distante que é a ciência ou a filosofia como um todo? Ou ela pode ser aplicada a situações mais próximas de nós ou mais específicas, como paradigmas de um povo, paradigmas de uma região, paradigmas de uma empresa? O que você acha disso? E só existe um paradigma acontecendo num determinado tempo? Ou há paradigmas, formas de pensar, formas de ver o mundo, que são diversos e que estão concomitantes em convivência na nossa realidade? Muito bem. O que vimos nessa aula? Vimos a noção de paradigmas ou visões de mundo, o que são e por que são importantes, e entendemos o início dessa noção da dinâmica histórica dos paradigmas. O que veremos na próxima aula? Bom, nós vamos contar em maiores detalhes a história do paradigma tradicional e do novo paradigma, que ocorre com o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Vamos falar sobre os filósofos renascentistas, aqueles que dão início, dão nascimento ao paradigma tradicional no século XVI. Vamos falar sobre os princípios do paradigma tradicional, todo paradigma tem princípios, e da hegemonia, ou seja, quando ele se torna predominante, quando ele se torna o mais importante paradigma ou a mais importante visão de mundo a dominar uma forma de ver a realidade num determinado tempo. Te aguardo na aula 3 e até lá!